Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. Prezado amigo, prezada amiga, hoje vamos conversar um pouco sobre a assistência aos espíritos sofredores. Vamos imaginar que muitas pessoas morrem de medo do espírito desencarnado. Às vezes o espírito desencarnado está suplicando socorro e a pessoa está morrendo de medo dele. Às vezes vê vultos dentro de casa, vê barulhos, vozes. Às vezes é um espírito desencarnado pedindo ajuda. Quem sabe até um familiar. A doutrina espírita, ela acolhe esses sofredores para ajudá-los, para intuí-los, para ajudar nessa ajuda do encaminhamento deles aos planos devidos das suas curas, das suas apropriações normais do estado mental equilibrado. Mas mesmo assim tem que ter alguns cuidados, né? É isso que nós estamos conversando hoje. Antigamente se fazia essas desobsessões em reuniões públicas. Só que agora a espiritualidade está nos dizendo para não fazer isso. Faça isso silenciosamente para não expor os doentes. Às vezes o médium chega lá totalmente obsidiado e ali fica exposta aquela situação daquela interferência espiritual naquele médium. Sabe, porque não vai ficar bem isso. Isso é um assunto que se faz numa reunião mediúnica, tratado com todo cuidado, com toda a caridade, com toda a elegância espiritual. Preciso entender que o mal pode ter aparência do bem, mas ele é sempre mal. Quando nós chegarmos para um trabalho desse de desobsessão, é preciso que tenha-se um diretor, um dirigente, que ele seja equilibrado, que ele tenha moral evangélica, que ele tenha conhecimento doutrinário, porque ali podem ocorrer situações em que o médium também ainda não está preparado para conter aquela comunicação. Às vezes entra em choro convulso, muitas vezes fazendo barulhos, batendo na mesa. E isso não é mais necessário. O espírito que está comunicando, sofredor ou não, ele precisa ter esses limites que são impostos pela moral do dirigente, pela moral do grupo que está ali. É preciso iluminarmos cada vez mais. Preciso buscarmos essas luzes dos entendimentos. Por isso, ao conversar com esses espíritos que estão perturbados ou infelizes, precisamos usar do carinho. Usar de uma energia, sim, mas com muita paz, com muita doçura, sabe? Conversar só aquilo que está em pauta. O que você quer, meu irmão? Você está com sofrimento? Por quê? O que podemos te ajudar? André Luiz disse que sabedoria no falar, ciência de ensinar. Às vezes os dialogadores começam a ficar irritados também com o espírito e começam a entrar quase que num clima de briga com ele. Olha, isso não vai resolver, não vai ajudar em nada, isso não é prática de uma doutrinação espírita onde a caridade, o amor, o entendimento deve estar acima de qualquer coisa. Há sessões mediúnicas que muitas vezes o dirigente permite que duas ou mais comunicações se façam ao mesmo tempo. Isso vai tirar a harmonia. Deixa cada um por sua vez. A espiritualidade que está presente, ela vai dirigindo esses irmãos e irmãs que precisam comunicar, porque muito antes dos médiuns chegarem lá na sessão mediúnica, ele já está resolvido, já está estabelecido quem vai falar ali, quem vai ser orientado pelo irmão ou pela irmã encarnada. Porque eles preparam tudo com muita ordem, para que tudo seja
perfeito. Esses espíritos, muitas vezes, eles gostam de polemizar, de dizer que estão muito bem, que não acreditam em Deus, aquela coisa. Às vezes, eles ficam nessas polêmicas, evitar qualquer coisa, qualquer ironia a respeito disso. Cada um tem o seu jeito de pensar. Se eu puder contribuir com algo melhor no pensamento dele, que eu contribua, mas ele tem o direito de pensar como ele pensa. E a espiritualidade presente vai ajudar a conduzir esse trabalho. É preciso ter muito cuidado, muita gente, com muito carinho, sabe, gente, da palavra, a prece. E às vezes, essa enfermagem moral citada por André Luiz, ela se faz por quê? Pela minha presença. Então não adianta eu chegar numa reunião dessa, levando para lá problemas sérios de falta de equilíbrio, de condutas equivocadas. Eu preciso melhorar isso. A comunicação mediúnica para esse trabalho de ajuda aos infelizes, sofredores, ela é uma caridade extraordinária que aquele que puder fazer vai ser muito útil para a vida dele. É preciso que a gente passe para eles, né, essa confiança de que nós estamos entendendo a sua necessidade, estamos ajudando na sua necessidade. Evitar ficar muito, né, pedindo a eles que falam muita coisa, de onde você é, o que você fez. Não, esquece isso. O que você está precisando, meu irmão? Vamos sintetizar isso aqui. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Então, quando você vai a uma enfermagem qualquer, dificilmente eles ficam fazendo muito interrogatório a você. Eles querem atuar dentro da sua necessidade. Assim também lá na reunião mediúnica. Porque é grande ganho a piedade com contentamento, como diz Paulo na sua carta a Timóteo. Quanta coisa, né, minha gente, que nós temos que nos aperfeiçoar para ajudar esses nossos irmãos e irmãs do mundo espiritual que buscam a nossa ajuda dentro das reuniões mediúnicas. Quando se entra para uma reunião mediúnica, é preciso entender que nós estamos entrando numa cabine onde tem já tudo preparado, onde a espiritualidade já preparou tudo, e eu serei ali mais um a compor aquele ambiente de ajuda. Ou seja, eu serei um instrumento a mais onde Jesus vai trabalhar a ajuda desses nossos irmãos e desses seus tutelados para as suas apropriações, para o retorno desses espíritos à sua confiança, à busca dos seus valores, sem nada de desespero, sem nada de querer transformar alguém de uma hora para outra, mas apenas oferecer. Eu te ofereço a minha possibilidade de orar com você, de pedir a Deus com você, de estar junto com você nesse momento que você está sofrendo. Independente se eu estou encarnado e você desencarnado, não importa. O que importa é que somos todos filhos de Deus, estamos todos necessitados dessa proteção divina em nossas vidas. Se você é um médium ou uma médium que trabalha em reuniões mediúnicas, entenda que você é um componente daquela enfermagem espiritual. Se você é dirigente, se você é o que conversa com os espíritos, pense assim também. Porque dentro dessa fraternidade, dessa troca amiga, nós vamos aprendendo, ajudando mutuamente. Porque é isso que Deus espera de nós. Muita paz. Muito obrigado.